Então, pessoal, hoje nós temos mais uma aula sobre dislexia, continuidade desse tema, e nós vamos estar abordando o dia a dia dessa criança, quais as técnicas nós podemos estar usando, qual método está usando em sala de aula com essa criança com dislexia. Primeiro tópico, a criança com dislexia apresenta desempenhos superiores nas funções não verbais, ok? Então, ficar atento a esse perfil da criança com dislexia. Ela vai apresentar melhor desenvoltura, melhor desempenho nas funções não verbais, tá? Insegurança e baixa autoestima, sentindo-se culpado e triste. Por quê? A criança ela não vai ter facilidade para estar desenvolvendo uma produção textual, uma escrita, então vai estar trazendo para essa criança uma baixa estima e se mantendo triste, ok? E o cuidado para em sala de aula não estar colocando essa criança para fazer leitura em voz alta, leitura em grupo, porque para a criança com dislexia, esse é o principal foco de dificuldade, ok? Quanto mais expor essa criança a nível de produção textual, a nível de leitura em voz alta, vai gerar bloqueios no cognitivo para esse processo ensino-aprendizagem. Então, estimular, qual parte nós podemos estar estimulando? As partes não verbais, ok? E ter cuidado para estar administrando na criança a baixa autoestima e se sentir culpado, porque não tem motivo para a criança estar se sentindo culpada. Então, o nível de pressão que vir no dia a dia dessa criança vai intensificar esse comportamento. Então, em sala de aula ou em casa, ao realizar uma atividade didática, para que essa criança tenha uma melhor desenvoltura, cuidado com o emocional, saber administrar essa parte para que não gere bloqueio no cognitivo, pois cognitivo bloqueado, não há desenvolvimento no aprendizado. O aprendizado ele não acontece. Recusam-se a realizar atividades ligadas à leitura e escrita com medo de cometerem erros. O que nós podemos estar usando como estratégia para que isso não venha gerar esse malefício para essa criança? Então, uma frase que essa criança esteja lendo e acerte é motivo de comemorar, é motivo para dar parabéns, é motivo para dar um excelente, porque aquilo que para outros, né, apresenta com facilidade, para a criança com dislexia, é gerado uma gama intensa de esforços para que aquilo se efetue. Por exemplo, a leitura, a escrita, tudo que envolve, né, essa parte, para ela vai ter um esforço dobrado a nível cerebral, a nível comportamental, a nível de estresse, a nível de postura. Então, tudo que essa criança precisar desenvolver a nível pedagógico, escrita, leitura, interpretação, produção textual, então, verbal ou escrita, vai demonstrar uma dificuldade. Indico até antes dessa criança ir para a produção textual escrita, estimular uma produção textual verbal, ela verbalizando, a qual o professor vai estar colocando, como nós falamos no vídeo anterior, atividades lúdicas, cenários lúdicos, a qual essa criança vai estar dando o título e desenvolvendo uma história. Esse título que a criança vai dar para essa história já vai fazer parte da produção textual escrita. Essa história desenvolvida vai fazer parte dessa produção textual escrita. Então, primeiro verbalizando para depois colocar em prática a parte escrita. Essa técnica é fundamental para a criança com dislexia, para a pessoa com dislexia. Então, como nós estamos trabalhando a criança, então para que essa desenvoltura seja estimulada, seja aplicada de forma correta, é primordial observar essas técnicas. Outra observação que o professor, o papai e a mamãe tem que estar tendo com essa criança com dislexia. Uma possível descalculia, que é a dificuldade na matemática, uma possível disgrafia, que é a letra mais engarranchada, então não está rotulando essa criança com essas dificuldades apresentadas, pois faz parte do quadro contextual da dislexia. Então pode ser um conjunto que está agregando as dificuldades apresentadas por essa criança. Então muito cuidado ao lidar com a criança com dislexia,
para não intensificar essa baixa autoestima, para não intensificar esse desinteresse, para não intensificar o foco da atenção, porque ela desfoca com muita facilidade, porque a área pedagógica, a sala de aula, a criança já conhece as suas dificuldades, a criança ela tem noção das dificuldades apresentadas. Então a sala de aula, a realidade pedagógica para ela acaba se tornando um bloqueio diário. Então, para que esse dia a dia dessa criança seja mais flexível, mais viável, para que esse efetivo aprendizado, é fundamental a sala de aula estar alicerçada com ludicidade, estar alicerçada com uma interação e com um vínculo com essa criança, para que esse aprendizado se efetue com excelência. Porque o objetivo não é simplesmente a criança ir à unidade escolar e retornar para casa, não. O objetivo é essa criança chegar, ela ter o papel da inclusão, ser efetivo na vida dela, que ela não viva uma segregação, né, isolada no canto dela em sala de aula, e que se efetue realmente essa ação dessa criança em sala de aula, a inclusão dessa criança, né? Então, assim, uma proposta excelente para que o professor e a equipe pedagógica esteja atuando com essa criança é o PEI, né? É o Programa de Ensino Individualizado. Então, assim, você organizando um ensino individualizado para essa criança, aplicando um PEI para essa criança, você está fazendo toda uma parte diagnóstica, todo um estudo, toda uma parte curricular para essa criança, toda uma estrutura prévia para que você não seja pego de surpresa. Não estou dizendo que a surpresa não vai ter. Tem. Qualquer sala de aula tem suas surpresas. Porém, com as crianças, tanto no TEA, com dislexia, com descalculia, com disgrafia, TDAH, TOD, é fundamental um conhecimento prévio dessa criança. Realizar um PEI para essa criança. Mais para frente nós vamos estar destrinchando como você, professor, pode estar organizando um PEI para o seu aluno. Então é fundamental que isso seja uma realidade no dia a dia da sua sala de aula, para que você consiga administrar toda a sua sala de aula, porque você não está só com essa criança, você tem uma turma à sua frente. Então é fundamental essa realidade ali, essa organização em sua sala de aula, para que tudo se efetue, que o aprendizado dessa criança, ele se efetive, ele aconteça, ok? Então, recusam-se a realizar atividades ligadas à leitura e à escrita com medo de cometerem erros. Então, não vamos deixar essas crianças bloqueadas a ponto que elas tenham medo de cometer erros. E sim que elas estejam abertas ao aprendizado, porque elas têm consciência das suas dificuldades apresentadas. Ok? Então, assim, o professor, em casa, os familiares, não deve fazer uma cobrança extrema. Porque o pico de estresse mental dessa criança é dobrado do que uma criança que não tem a dislexia. O esforço dessa criança, ele é dobrado para uma criança que não tem a dislexia. Então, essa parte de agregar esse conhecimento, de estar junto, auxiliando, é fundamental. É o alicerce, é a estrutura, a base para uma educação, para um aprendizado efetivado na vida da criança com dislexia. Esses alunos podem apresentar dificuldades na parte oral, dificuldade para comunicar de forma oral ou escrita e um vocabulário pobre. Então é fundamental o estímulo na produção textual verbal. Então, quando você coloca uma criança com dislexia para fazer uma produção textual verbal, vai ter bloqueios, vai ter dificuldade, o vocabulário é pobre, ela não vai ter criatividade. Então o educador, a família vai estar junto, criando, estimulando todo esse processo, criando uma ludicidade, ok? Para que isso aconteça. Lembrando, ZDP, Zona de Desenvolvimento Proximal, segundo Vygotsky, ZDP é a base, a estrutura, né? O vínculo, a troca com o outro. Aplicar o ZDP em casa, com a família, com o pai, com a mãe, com os irmãos. Aplicar o ZDP em sala de aula, excelente. A criança com dislexia, ela precisa ser trabalhada a socialização, finalizando esse bloqueio social, e o ZDP vai ajudar nisso e ainda vai estimular esse processo de aprendizagem. Então, a parte oral, né, ela apresenta essa dificuldade de se comunicar na escrita e um vocabulário pobre. Então, atenção nesses pontos
para que haja um estímulo. E lembrando que a gente sempre fala, quando o professor faz esse estímulo em sala de aula, o professor ele pode se colocar a seguinte questão: como que eu vou aplicar, fazer um PEI para uma turma, para um aluno, se eu tenho uma turma de 20 crianças? Ok, quando você aplica o ZDP em turma, você está beneficiando a todos, estimulando a criança que precisa especificamente, a criança com dislexia. Quando você aplica o PEI, você pode fazer para todos os seus alunos e está aplicando, todos vão estar sendo beneficiados. Então, você não precisa ficar ali 24 horas, o tempo que você está em sala de aula, específico àquela criança. Não é esse o método, não é esse o objetivo, porque sabemos que isso é impossível, mas você vai estar agregando toda essa gama de informação, todo esse conteúdo, toda essa organização, toda essa metodologia para a turma, para que haja uma interação, para que haja um feedback, para que essa troca realmente seja efetiva, ok? Ela apresenta dificuldade em elaborar frases curtas e simples e ter ideias. Então, uma dica aqui para ter ideias. O professor pode criar um dia uma peça de teatro e colocar essa criança ali na parte de criação de ideias. Sim, mas se ela tem dificuldade em ter ideias, como que eu vou colocar na produção de ideias? Sim, isso é estímulo, isso é desenvolver. Então, você vai estar colocando junto com aquela criança que tem uma criatividade aguçada, uma criança que tem facilidade em ideias, você está aplicando o ZDP, ok? Em casa, a mesma coisa. Se o irmão tem um desenvolvimento melhor em ideias e a criança apresenta a dislexia e tem essa dificuldade, não vai fazer um trabalho de comparação. Ah, fulano é melhor do que você nisso? Não. Trabalhar o ZDP, trabalhar o estímulo. Esse irmão que tem essa desenvoltura vai estar junto com essa criança, atuando junto em equipe com a família, para que essa criança seja estimulada a estar se autodesenvolvendo. Então, o estímulo é o desenvolvimento e estímulos tanto em sala de aula quanto em casa. Dificuldade na leitura e na escrita, como nós já falamos, né? Dificuldade apresenta soletração defeituosa, sendo sílaba por sílaba. Reconhece letras isoladas sem conseguir ler. Pode acontecer dela apresentar letras isoladas e sem conseguir ler, sem conseguir fazer esse desenvolvimento da leitura. Dificuldade para desenvolver a leitura silenciosa, ok? Ela vai ter uma grande dificuldade, então isso tem que ser estimulado de uma forma bem tranquila, sem muita cobrança, porque se tiver gritos, cobranças, o bloqueio ele vem cognitivo, não se desenvolve, o aprendizado não acontece. Movimentação constante dos lábios. A leitura feita pela criança com dislexia tem movimentação constante dos lábios, ela não consegue ler em silêncio. Se perdem durante a leitura quando ela está ali, ela não foca, ela se perde, ela perde o início, meio e fim. Quando conclui o texto, ela tem dificuldade em dar uma interpretação textual, em fazer uma interpretação do que foi falado, do que foi desenvolvido. Então é fundamental esse monitoramento, esse acompanhamento, esse auxílio, tanto da família quanto do profissional da área da educação, ou de quem estiver ali auxiliando essa criança, do psicopedagogo. É fundamental, o fonoaudiólogo, é fundamental essa criança estar sendo acompanhada. Está fazendo uma leitura? Direcionar essa criança o caminho. A leitura tem início, tem meio e tem fim. E agora, o que você entendeu? Estimular com perguntas. O adulto que vai estar auxiliando essa criança, tanto a família quanto o profissional da área da educação, vai estimular essa criança a fazer a interpretação através de perguntas. Então, quando você gerencia com perguntas, levando essa criança a pensar, a estimular a desenvoltura, o resultado ele é favorável. Mas você pode pensar, mas eu vou estar dando a resposta para a criança? Não, não é isso. Você vai estar facilitando o processo da aprendizagem dessa criança. Isso é fundamental. Não adianta querer dificultar, não adianta querer criar estratégias mirabolosas, porque não vai funcionar com a criança com dislexia. Com qualquer criança com qualquer tipo de dificuldade, não vai funcionar. Então não vamos inventar, vamos facilitar, vamos gerenciar de forma lúdica o aprendizado dessa criança, com feedback, com troca, mostrando o caminho, levando essa criança para o caminho que ela deve percorrer para ela chegar ao resultado final, ok?
Se perde durante a leitura problemas de compreensão semântica na interpretação de texto. Então, ela vai apresentar um problema agravante de compreensão semântica quando ela está fazendo a leitura de um texto. Dificuldade na consciência fonológica, na tomada de consciência de que as palavras faladas e escritas do que são constituídas por fonemas. Então, alfabetizar uma criança nesse processo, ensinar. A parte fonética, ela é excelente. Usar a parte fonológica para poder estar auxiliando essa criança. Muito bom, porque ela apresenta dificuldade. Então, se ela apresenta essa dificuldade na parte faladas e na parte escritas, do que são constituídas, precisa haver o estímulo. Né? Ah, ela tem dificuldade, não vou apresentar. Não, aí que tem que ser apresentado. E apresentado de uma forma lúdica, de uma forma divertida, de uma forma legal, de uma forma a qual vai gerenciar esse aprendizado. Não de uma forma dificultando o processo. Ok? Vou dificultar para ela se esforçar. Não. Quando você dificulta o processo, você não está permitindo esse gerenciamento. Então, você vai facilitar o percurso dessa criança a nível cerebral para que isso se efetive lá no cognitivo. Ok? Escrita espontânea, composição de redação apresentam dificuldade para organizar ideias, que nós já falamos. Então, se essa criança precisar desenvolver uma escrita espontânea, redação, uma composição de um texto, ela vai apresentar intensa dificuldade em todo esse processo, tá? Dificuldade em guardar nomes, palavras, objetos, sequências, fatos passados, letras do alfabeto, dias da semana, meses do ano, datas e horários. Então isso aqui engloba muito a parte social, de convívio, de diálogo, né, de verbalizar. Então precisa ser estimulado. O que é que precisa ser estimulado? Fatos passados, letras do alfabeto, dias da semana, meses do ano, datas, horários, sequências de fatos ocorridos. Então isso aí tudo pode ser desenvolvido através de jogos, de brincadeira, de atividade, um dia da semana da ludicidade, pegar um jogo que vai trabalhar a parte de sequências e fatos passados, um jogo que vai trabalhar a letra, para poder gerar o interesse. O objetivo do processo de ensino-aprendizagem da criança com dislexia é efetivar o interesse nesse aprendizado. Dificuldade na lateralidade, de identificar direita e esquerda, o que dificulta a orientação de mapas e globos. Quando for apresentada a parte de geografia para essa criança, ela pode sim apresentar uma dificuldade em todo esse processo, porque ela tem dificuldade de lateralidade. Então, também através de jogos, você pode estar trabalhando a parte de lateralidade com essa criança, ok? As disciplinas de história podem apresentar dificuldade para entender as sequências temporais, geografia e geometria. E se apresentar uma descalculia, aí essa parte da matemática ela vai estar muito mais ampla. Dificuldade na aprendizagem de uma segunda língua. Se for apresentada a proposta para essa criança, né, de aprender uma segunda língua, ela vai ter dificuldade, porém, eu repito, não é para desistir desse processo, é para estimular, pois toda criança ela aprende. Então, toda criança também está no processo de desenvolvimento. Então, por ela estar no processo de desenvolvimento, você deve apresentar a proposta. Às vezes você pode apresentar a proposta do inglês, ela vai se interessar, ela vai ter um maior interesse para o espanhol, pelo francês. Ok? Então, assim, apresente as propostas, aplique para essa criança o leque de oportunidades. E dentro da dislexia, dentro da área de interesse dela, ela vai dar o feedback, ela vai dar o retorno. E dentro dessa proposta apresentada e o interesse, o retorno que ela deu, se aplica o processo de ensino-aprendizagem. Caligrafia ilegível, ficar atento à caligrafia, que pode ser uma disgrafia, né? Dentro da dislexia pode-se abrir esse tópico da disgrafia. A criança, uma letra muito ilegível. Não rotule, repito, não critique a letra, não fale que a letra está muito engarranchada. Não. Ajude, auxilie essa criança durante todo esse processo. Poderão ter dificuldades com matemática, que entra na descalculia, tá? Em assimilação de símbolos e em decorar tabuada.
Então, como que nós podemos também levar para a ludicidade esse aprendizado na tabuada? É intensificar em sala de aula, fazer brincadeiras. Aquele aluno que é excelente em matemática, para aplicar o ZDP, ok? Nós temos um aluno que é muito bom em matemática, ele já sabe a tabuada toda. Então, ele que vai estar aplicando o ZDP junto com esse aluno com dislexia, com descalculia, com disgrafia. E essa professora vai estar agregando isso ao PEI dessa criança, ok? Ao PEI dessa criança, para efetivar todo esse processo do aprendizado. Poderão ter dificuldades com matemática, que nós já falamos da descalculia, na assimilação de símbolos, em decorar a tabuada. A dislexia poderá estar associada a cada uma das outras dificuldades específicas, disgrafia, desortografia ou descalculia. E descalculia, pode estar os três ou apenas dois, tá? A disgrafia e a desortografia. A maioria das vezes os três apresenta ou só a disgrafia e a desortografia. A dislexia e a desortografia pode estar em conjunto, pois uma criança com dificuldade na leitura vai com certeza revelar também problemas na escrita. Então, o passo do processo não é criticar essa escrita, não é criticar essa leitura, é proporcionar esse caminho que vai ser gerenciado para esse aprendizado. E lembrando, esse caminho ele não pode ser mirabolante, uma coisa muito difícil, uma coisa muito misteriosa. Ele tem que ser um facilitador nesse processo. Nunca é tarde para ensinar a um dislexo a ler e a processar informações com mais eficiência. Eu desisto dessa criança, a criança não aprende? Não, nunca é tarde. Como eu já disse, toda criança ela está em processo de desenvolvimento. Então, como ela está sempre em processo de desenvolvimento, sempre está estimulando. Suponhamos que essa criança tem dificuldade de pegar o lápis, então vai ter que ser trabalhado o quê? O movimento de pinça, né? Como que a gente pode trabalhar esse movimento de pinça na parte dessa escrita dessa criança? 2 potes, né? Enche um pote com bolinha de ping-pong ou com peças variadas. Com um pegador de salada, essa criança vai transferir de um pote para o outro. Quando você faz esse movimento de pinça, ok? A criança está estimulando a pegada no lápis para desenvolver uma desenvoltura nessa escrita. O rifador, né, de molhar planta também pode estar sendo usado para estimular esse movimento de pinça, caso essa criança apresente dificuldade para pegar o lápis. A intervenção individualizada para ajudar, né, que seria o PEI. Então o professor pode achar, mas que trabalho que eu vou ter sentar e elaborar um PEI para um aluno? Não. Porque quando você para elaborar um PEI, você está facilitando o seu dia a dia. Você está dando caminhos de resultados. Porque quando você para elaborar o PEI, você está estudando, você está pesquisando. E quando você para pesquisar, para estudar, você está tendo respostas. Então, aquela situação que você não esperava, que poderia ser apresentada em sala de aula, e quando se apresenta, você sabe o percurso que você pode estar tomando, o caminho que vai estar tomando para resolver aquela situação. Então, a intervenção individualizada para ajudar essa criança é excelente. A criança com dislexia apresenta um ritmo mais lento no processo da aprendizagem. Um dia pode ler 4 frases e no outro apresentar dificuldade na leitura em uma palavra. Lembrando, nunca compare. A criança hoje leu para você 4 frases. Uau, excelente. Amanhã ela chega com outro ritmo, com outros bloqueios no cognitivo e ela não consegue ler uma palavra. É uma realidade apresentada a nível de cognitivo da criança com dislexia. E lembrando, elas têm um ritmo lento no processo da aprendizagem. É um outro ritmo, por isso não se pode haver comparações. Pois a criança sem dislexia, cada um já tem o seu nível de aprendizado. Então a criança com uma dislexia, com TDAH, o nível de aprendizado é um outro processo. São individuais. A leitura exige da criança com dislexia muito esforço, então o esforço dela é mais extenso, né? Ela se esforça muito mais do que uma criança que não tem dislexia. Então, se todos terminaram a atividade e ela ficou ali, bateu o sinal para ir embora para casa, ela ainda está ali. É o ritmo dela. A professora passou a atividade no quadro.
Todos copiaram, ela não copiou. É o ritmo da criança com dislexia. Por isso que o profissional ele tem que estar se atualizando, ele tem que estar se informando, ele tem que estar estudando, ele tem que estar se orientando, recebendo informações para que se efetive esse auxílio, para que esse monitoramento ele aconteça, para que haja essa troca do educador, do professor com esse aluno e a família também, tá? E não consegue, não é preguiça ou porque não quer. Se a criança não fez a leitura, é porque não consegue, não é preguiça ou porque essa criança não quer. Não rotule, às vezes a criança é rotulada, é preguiçosa, não consegue ler. Não, ela realmente não conseguiu desenvolver o processo da leitura. Realmente aconteceu ali bloqueios que não a permitiu conduzir essa leitura. Então vamos estar atentos a esses tópicos. Quando errar, deve ser corrigida imediatamente, explicar o motivo do erro e como evitar para não repeti-lo. Então, assim, teve um erro, não é gritar, não é paralisar aquela criança, é levá-la, olha, você errou nesse ponto, não é assim. Estamos lendo um texto e a interpretação da criança foi outra. Você entendeu assim? Olha, mas não foi bem assim que o texto quis dizer. O texto, então você vai mostrar para essa criança o ponto que ela errou. Olha, você não conseguiu interpretar essa parte. Sabe como é que você pode fazer para receber uma melhor ideia dessa forma? Então o educador vai estar conduzindo esse processo que a criança está ali errando, que a criança não está conseguindo desenvolver. A criança está lendo, pulou o meio da história e já foi para o fim. E na hora de interpretar não conseguiu. Olha, você não está conseguindo interpretar porque você leu o início do texto e o fim do texto. Você não leu o meio. Então no meio tinha esses processos que são fundamentais para a interpretação desse texto. Então você vai estar ali com um olhar clínico, observando e orientando essa criança no processo. A criança não está motivada para se concentrar, sendo fundamental cuidado com as distrações em sala de aula. Então, assim, ela não está motivada. A criança com dislexia, ela não chega na sala de aula com aquela motivação, com aquele pique para o aprendizado. Então, tem pontos na sala de aula que pode se tornar distrações que vão dificultar ou não vai permitir que esse aprendizado se efetue e aconteça. Uma dica fundamental: sentar próximo ao professor, nunca no fundo da sala, sempre próximo, de preferência na primeira cadeira, de frente para o quadro, para que não haja distrações. Distrações como um colega que gosta de conversar. Essa criança sentar ao lado de uma criança que gosta de falar, tem muitos estímulos para fala, não é viável. Então essa criança não pode ter distrações em sala de aula, para que ela consiga focar e o aprendizado aconteça, ela consiga entender. E uma outra dica: essa criança está sentada próxima ao professor, permite ela tirar dúvidas, porque com certeza ela já conhece suas dificuldades, e a dificuldade que ela tem, a turma não reconhece, mas na cabeça da criança ela acha que todos percebem a dificuldade que ela tem de leitura, de interpretação, de produção. Então, qualquer dúvida que essa criança tenha na explicação, principalmente na área do português, que a professora esteja dando, se ela está sentada lá atrás, as distrações não vai permitir ela observar a dificuldade, a dúvida que foi gerada naquele momento. Então, ela estando na frente, vai permitir um melhor entendimento, aonde ela entendeu e aonde ela não compreendeu a explicação. E ela estar próxima do professor elimina a vergonha de tirar dúvida. Qualquer criança ela já tem por si a dificuldade de tirar dúvidas em sala de aula. Então, se essa criança com dislexia ela está lá na frente, próximo, é mais fácil ela se aproximar desse professor e tirar as dúvidas apresentadas, ok? Durante a avaliação dessa criança, evitar questões longas e complicadas. Colocou uma pergunta, a pergunta tem 5 linhas e a resposta, na verdade, são 2 linhas ou uma linha. Então, essa pergunta com 5 linhas,
início, meio e fim, quando chegar na hora da resposta, ela já confundiu, já gerou uma problemática e ela não conseguiu interpretar. O que se pode ser feito em sala de aula para facilitar a interpretação da leitura dessa prova? Para não perder tempo tentando compreender a pergunta e demorar ou se perder para responder, né, o professor pode ler as perguntas para ajudar a criança a compreender o que é solicitar. Então o professor sabe que na turma dele tem uma criança com dislexia e essa criança ela demora um tempo maior para compreensão e interpretação, e quando às vezes isso não acontece, ok? Não acontece essa interpretação. Ela leu, releu 4 ou 5 vezes e não conseguiu entender. Então é fundamental que esse professor tenha consciência, o cuidado de prova de história, português, onde tem muita escrita, geografia, ler com a turma a pergunta, gerando uma melhor interpretação, para que quando beneficiando até essa criança visando, né, essa criança com dislexia, para que quando ela for responder, gere um facilitador no entendimento, na resposta dessa criança. Então, quando o professor está ali junto com a turma, desenvolvendo a leitura e trazendo uma interpretação para essa resposta, não é dar a resposta, é fazer uma leitura das perguntas que estão sendo feitas ali na prova, para ganho de tempo e interpretação. Porque se o professor que não faz isso, ele tem 90% de chance de acabar o tempo da prova e essa criança não ter feito nada. Essa criança zerar a prova. Mesma coisa para a prova de produção textual, ok? Então, assim, vamos gerar facilitadores para que essa criança efetue o aprendizado. Prova de produção textual. Essa criança pode ir para a sala pedagógica, junto com o pedagogo da unidade escolar, e ali gerar uma ludicidade, ter uma prova de produção textual diferenciada, como auxílio de resultado. Porque colocar essa criança sentada na sala de aula durante a prova, a palavra prova já gera uma tensão, já bloqueia a interpretação, o cognitivo, o aprendizado. Então, assim, para a criança em si. Então, a criança com dislexia, ela já sabendo de todas as suas problemáticas, todas as suas dificuldades, ela tem uma noção do que ela consegue e do que ela não consegue se desenvolver. Então, é fundamental que a escola, a unidade escolar, esse profissional estejam atento a facilitadores para que se efetue, para que isso aconteça. Então, a sala pedagógica, junto de um pedagogo, o professor fica na sala com a turma, produção textual, e lá ser gerenciado meios dessa produção ser realizada, ser efetivada, para que aconteça, para que essa criança consiga desenvolver início, meio e fim essa produção textual, ok? Então, assim, criando estratégias, criando meios para auxiliar essa criança com dislexia.